Boa noite. Manchas na pele quase todos nós temos, né? Quando é no rosto costuma incomodar um pouco mais. Esse problema pode ser melasma, que acomete principalmente as mulheres entre os 20 e 50 anos de idade. Muito comum, a boa notícia é que tem como evitar o aparecimento e até tratar essas manchas escuras. Veja na reportagem de Daniela Malman. A incidência dos raios solares está cada vez mais intensa, o que pode aumentar as chances de doenças de pele. O melasma é um problema cada vez mais comum, principalmente entre as mulheres, por estar relacionado com os hormônios. Principalmente durante o período de menacme, que é entre a primeira e a última menstruação, porque é um período que a gente produz mais hormônio. E a outra causa são os raios solares. O melasma tem uma predisposição genética. Quando a gente tem pais afetados, a chance da gente desenvolver é maior. O maior número de pacientes chegam com o aparecimento do melasma durante o verão, após uma piscina excessiva ou uma praia onde esqueceu de passar o filtro solar. No caso da Jane, o melasma apareceu há cerca de 8 anos, logo depois da segunda gravidez. Ela procurou ajuda de um profissional e começou um tratamento. 4 meses depois, quando eu iniciei o tratamento com anticoncepcional. Fui no médico, ele falou que poderia ser por causa dos hormônios, né? Suspendeu aquele e me passou um outro. E fui ao dermo, ele me passou um tratamento, consegui manter o tratamento, fazendo bonitinho, ficou bem claro as manchas. Depois, com o passar do tempo, chegou o verão, fui para a praia. Escureceu tudo de novo, voltei no dermo de novo, comecei outro tratamento. Como o sol é um dos principais motivos para o surgimento dessas manchinhas no rosto, a melhor época para buscarmos um tratamento é durante o inverno, quando a gente fica menos exposto aos raios solares. A doença ela não tem cura, mas com o tratamento certo, a gente consegue controlar o crescimento e o aparecimento delas. O grande drama do melasma é esse, mesmo que a gente não queira tratar, a tendência, como a gente está num país com uma radiação ultravioleta muito alta, né, todos os dias, a tendência dele é ficar mais extenso e mais escuro. Então, no mínimo, usar o filtro para conter essa mancha. Dentre os vários tratamentos, o a laser é um dos mais seguros, segundo a dermatologista. Ele entra na pele e destrói, estoura o pigmento. É um laser que tem afinidade por pigmentos escuros. E ele consegue fazer isso com melasma e com outras manchas também, inclusive com tatuagem. Mas se ele não for utilizado da maneira correta, a pele pode aquecer demais e ter um rebote no melasma. O tratamento utilizado pela Jane foi com ácido, que segundo ela não é nada confortável, mas em menos de um mês já percebeu a melhora. A pele fica bem fina, né? Ao ponto de esbarrar alguma coisa, pode machucar. Estou gostando bastante desse agora. Muito bom, já deu bastante resultado. Mas ele pode evoluir para algo mais grave? Não, isso é uma coisa boa, assim. O melasma, ele causa só um desconforto físico, né, estético e emocional. Um impacto emocional pela baixa autoestima, mas ele não evolui para nenhuma doença mais grave. Mas é melhor evitar, né, gente? Então, usar o protetor solar. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Os tumores estão ligados principalmente ao tabagismo e à bebida alcoólica. A doença é mais frequente nos homens. João Batista tem 57 anos e há 5 meses descobriu 2 tumores no pescoço. O cigarro e a bebida alcoólica são fatores de risco para a doença. Com a idade de 13 anos, já fumava e bebia. Muito. E isso aí foi mais de 30 anos, fumando e bebendo. Antes de eu descobrir, eu achava que era um problema de garganta. Inclusive os médicos de garganta achavam que era um problema de garganta, mas na realidade não era. Depois do diagnóstico, ele passou por cirurgia, 3 quimioterapias e 33 sessões de radioterapia. A última foi ontem. 27 de julho é comemorado o Dia de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Várias palestras com tema foram apresentadas para 40 profissionais da saúde pública de Divinópolis. A importância é capacitar e preparar os profissionais de saúde
de Divinópolis, na atenção primária, a estar detectando precocemente e acolhendo os pacientes que possam vir ter esse tipo de agravo, qual seja o câncer de cabeça e pescoço. Continua mais frequente entre a população masculina, mas a gente percebe hoje um aumento da incidência em pacientes mulheres que também mudaram seus hábitos de vida, né? Estão fumando, estão bebendo mais. Depois de meses de tratamento, João dá um recado aos fumantes. Para de fumar, para de beber, isso não leva nada a ninguém. Quem quiser outras informações sobre a doença e tratamento, pode acessar o site vencerocancer.org.br. Há quase um mês internada, uma bebê de apenas 8 meses precisa urgentemente ser transferida para um hospital em São Paulo. Ela teve 2 paradas cardíacas e está entubada. O caso é grave e a família pede por socorro. Alguém igual a você não vi jamais. Essas são a Rafaela e a Emily. A mãe tem 20 anos e a filha 8 meses, que foram completados no último dia 7 dentro de um hospital. Antes de você nascer, Deus sonhou com você, princesa linda demais. A menina veio para uma consulta no dia 29 de junho e acabou sendo levada para o Hospital João Penido. Ela está internada há quase um mês e precisa ser transferida. Rafaela mal consegue falar, tamanho o desespero. A tia da Emily explica como tudo aconteceu. Ela saiu daqui para uma consulta, chegou lá, falaram que ela já ia ter que ficar. Ela ficou esperando a transferência, no mesmo dia ela foi transferida da UPA para Grama. Aí chegou lá em Grama, ela já chegou sendo entubada. Aí então descobriram que ela estava com um probleminha no coração devido a uma gripe. A menina teve 2 paradas cardíacas e está entubada e também precisa fazer diálise. O caso é grave e ela tem que ser transferida. A Justiça determinou que a Prefeitura de Juiz de Fora e o Estado de Minas Gerais providenciem esse deslocamento. Princesa linda demais. É uma barra muito pesada, então a gente só está precisando de ajuda mesmo para ela ser transferida, porque ela está aguentando muito, quase um mês já entubada. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que foi identificada a necessidade de um transplante cardíaco pediátrico. Apenas o Instituto do Coração, em São Paulo, está apto para realizar o procedimento em crianças nessa idade aqui no Brasil. Esclareceu ainda que para fazer a cirurgia são necessárias condições clínicas favoráveis e a existência de um doador do órgão compatível. Assim que a avaliação for agendada, a paciente vai ser transferida. Enquanto isso, a Emily vai continuar sob os cuidados do Hospital João Penido, em Juiz de Fora, onde está internada na UTI e recebendo todos os cuidados necessários. Morreu o bebê de 6 meses que foi asfixiado depois de ficar com o pescoço preso no carrinho em uma creche municipal em Poços de Caldas, no sul de Minas. A cena foi registrada por vizinhos. O ônibus que saiu do bairro Vista Alegre, em Ibirité, foi consumido pelas chamas. A imagem é assustadora. Um quarteirão inteiro da avenida foi interditado. A viatura da polícia cercava a região. Bombeiros foram acionados e apagaram o fogo. O ônibus da linha 1750 passava por esta avenida quando um homem que estava parado neste ponto deu sinal. O motorista parou e, em seguida, o passageiro obrigou que ele abrisse a porta de trás. Outras 3 pessoas entraram, jogaram combustível e atearam fogo ao coletivo. Os 3 passageiros que estavam no ônibus fugiram e o motorista ficou no local apavorado. Uma moradora que ficou presa dentro de casa ouviu os gritos. Escutei uma pessoa, parece que estava correndo e gritando: socorro, me ajuda que está pegando fogo. As chamas atingiram a fachada deste imóvel. Olha só, os estragos aqui. Este telefone público foi completamente sucateado e a fiação elétrica também foi atingida pelas chamas. O risco era de que o fogo ainda chegasse a uma empresa que vende gás naquela esquina. O dono da empresa ficou apavorado. Foi uma coisa muito assustadora, coisa que eu não vi no meu bairro até hoje, né? Aqui funciona
menciona uma igreja evangélica que ocupa 2 lojas. Não tinha ninguém. Também não danificou nenhum material da igreja, apenas externo. Logo depois do atentado, a polícia iniciou uma operação aqui na região e também no aglomerado bem próximo daqui. Eles procuram por suspeitos, por pessoas que possam ter participado do incêndio contra o ônibus. Denúncias de moradores ajudam a levar os militares ao local. Até agora, já há um suspeito preso. Segundo a PM, no barracão onde o suspeito estava, foram apreendidos esta blusa com capuz, galão e uma garrafinha com cheiro de combustível. Esse cidadão, então, parou o coletivo, embarcou e já enceou ameaça contra o motorista, dizendo que queria incendiar o ônibus, porque um humano havia morrido. Informações essas que não foram constatadas ser verídicas. O homem preso tem passagem por tentativa de homicídio e também por roubo. Segundo o tenente, a suspeita é de que mais pessoas tenham participado da ação criminosa contra o coletivo. Pois é, vocês viram aí a matéria do ônibus incendiado no Barreiro, na região metropolitana de Belo Horizonte. E segundo a polícia, Luiz Felipe Antônio, de 22 anos, foi preso suspeito de participar da ação e a polícia ainda procura por outros 5 suspeitos. E agora sim, vocês vão ver a matéria do bebê que morreu em Poços de Caldas, no sul de Minas, depois de ter ficado com a cabecinha presa num carrinho de bebê e ter se asfixiado numa creche da rede municipal da cidade. A morte cerebral do bebê foi confirmada pela Santa Casa de Poços de Caldas. A criança tinha 6 meses de idade e desde o dia 9 de julho estava internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva, CTI. A suspeita de morte cerebral foi registrada na última terça, dia 24 de julho. Desde então, as equipes médicas realizaram exames para confirmar a morte cerebral. A criança teria se asfixiado nesta creche. Segundo a polícia, ela foi colocada em um carrinho e estaria sem o cinto. O bebê teria ficado com o pescoço preso em uma grade de proteção. A berçarista retirou o bebê do local, já desacordado. Segundo a prefeitura, um processo administrativo foi aberto para investigar o que aconteceu. A prefeitura ainda lamentou o fato e informou que está prestando todo o auxílio necessário. 2 berçaristas da creche foram afastadas. Elas passaram por atendimento psicológico. No mesmo local, em 23 de abril, uma criança fugiu do estabelecimento e foi encontrada no meio da rua pela própria mãe. Em Nova Serrana, no centro-oeste do estado, 2 bandidos tentaram roubar um carro no bairro Frei Paulo. O empresário que estava no veículo, com a filha de 4 anos e a namorada, disse que os ladrões ficaram discutindo para decidir quem iria sair dirigindo e, no final, acabaram não levando nada. O carro está estacionado e uma moto se aproxima. O garupeiro desce da moto. Em seguida, a passageira sai do carro e se esconde atrás de um muro. O motorista também desce, tirando uma criança do carro. Pouco depois, os bandidos fogem sem levar nada. O dono do carro corre para dentro do veículo. Está presa em Pouso Alegre a mulher suspeita de sequestrar uma recém-nascida em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. A bebê foi localizada em Cuiabá, no Mato Grosso. A polícia trabalha com 3 linhas de investigação. Patrícia Severino da Silva, de 28 anos, chegou à Delegacia Regional de Pouso Alegre no carro da polícia algemada. A mulher foi presa após uma denúncia que foi feita contra ela de sequestro de bebê. Segundo a polícia, a mãe biológica da recém-nascida, de poucos dias, é Maria Gedislene dos Santos, de 36 anos, e mora nesta casa no bairro Anchieta, em Santa Rita do Sapucaí. Eu perguntei para ela, você tem certeza que é isso que você quer? Você vai dar mesmo, entendeu? Então ela afirmou, não, eu vou dar, eu não tenho condição de ficar com essa criança. Patrícia contou que conheceu Maria através de uma página do Facebook e depois começou a trocar mensagens em um aplicativo celular para combinar a adoção espontânea. A criança nasceu no dia 5 de julho, no dia 6 de julho elas foram até o fórum atrás de uma autorização judicial para que a criança viajasse com a Patrícia. Mas o fórum estava fechado em virtude de um jogo do Brasil. Com isso, a mãe biológica, a Maria, foi com a criança até o estado de São Paulo, juntamente com a Patrícia,
E lá a Patrícia, como ela não tinha autorização de viagem, pegou um táxi até o município de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. De acordo com a polícia, após 11 dias do nascimento, Maria fez a denúncia contra a Patrícia, que começou a ter as ligações telefônicas monitoradas. Através desse monitoramento telefônico, nós ficamos preocupados e nós tememos que a Patrícia comercializasse essa criança, uma vez que as conversas, ela direto falava em venda de passagem, venda e compra de passagem aérea. Se for comprovada a adoção, Maria pode responder por denunciação caluniosa. Já a Patrícia, o delegado prefere aguardar as investigações para apontar o crime. Porque a investigação ela tem 3 vertentes. Uma vertente, que foi uma doação espontânea. A segunda vertente, que houve um comércio da criança. A terceira vertente, que ela realmente foi subtraída da mãe. Então nós temos essas 3 hipóteses. Mas o fato que pesa contra a Patrícia é que ela, de acordo com a polícia, já cometeu 2 crimes parecidos em Rondônia. Enquanto isso, Patrícia aguarda as investigações da polícia no presídio de Pouso Alegre. Nunca mais eu entro nessa, porque, como eu estou dizendo, vou ficar presa agora, tenho uma filha de 8 anos lá fora, ela me pergunta direto de mim, onde eu tô, para minha mãe, e eu vou ficar presa até, entendeu, provar minha inocência. O inverno em Minas tem sido marcado por grande amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas mínima e máxima registradas. Hoje, por exemplo, os termômetros em Belo Horizonte marcaram mínima de 11 graus e máxima de 25, uma diferença de 14 graus entre elas. E essa variação deve continuar. O jeito é conviver com a oscilação e se acostumar com o coloca casaco de manhã, tira o casaco à tarde. Vamos ver agora a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. Céu nublado a parcialmente nublado, com nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri, do Rio Doce e na Zona da Mata. Névoa seca e sol nas outras áreas do estado. Na capital, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Laranjal, a temperatura vai de 11 a 29. De 4 a 26 graus em Arantina. Varia dos 10 aos 32 em Iraí de Minas. E em Curvelo, mínima de 11 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, vamos ver como foi o eclipse total da Lua, o maior do século. Eu volto já já, não saia daí. Aconteceu no fim da tarde dessa sexta-feira o eclipse lunar total. O fenômeno considerado raro foi o mais longo de todo o século XXI. Durou cerca de 1 hora e 42 minutos, já na fase total. O eclipse da Lua de hoje, também chamado de Lua de Sangue, acontece quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados. Com isso, a Terra impede a passagem da luz solar. Os raios de Sol bloqueados passam pela atmosfera e acabam deixando o satélite com um tom avermelhado. Aqui em Belo Horizonte, a Lua já apareceu nessa cor aí, ó, e eclipsada. Aos poucos, a parte de baixo dela foi se iluminando à medida que a Terra deixava de fazer sombra no satélite natural. Nessas imagens que vocês estão vendo aí, feitas pelo nosso cinegrafista Rivadavia Alves, vocês estão vendo o fenômeno acelerado, até o momento em que a Lua já estava parcialmente iluminada, antes de ficar totalmente cheia. Além da Lua, vários planetas também estão bastante iluminados no céu nessa noite. Vênus, Júpiter, Saturno, Mercúrio e Marte podem ser vistos com facilidade a olho nu. Marte está ao lado direito e um pouquinho acima da Lua. Então, quem está em casa, dá uma saída para ver o céu, que está lindo. Eu fico por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Eu estou de volta na próxima segunda-feira, a partir de 7h15 da noite. Um ótimo fim de semana para você e até lá. Tchau!